Gente, dando continuidade, agora nós já estamos realmente na reta final do nosso projeto. Muito bacana isso aqui. Nós agora vamos criar as câmeras do nosso projeto, certo? Nós podemos criar alguma câmera mais ou menos por aqui. Ó, sempre pensando em composição, né? Ó, que o sofá mais ou menos um pouquinho depois do terço, essa linha aqui está mais ou menos no terço da câmera, o sofá está aqui, ó, no primeiro terço, né? Ali em cima nós temos as prateleiras fazendo uma composição de fundo. Então, as câmeras também é uma arte, tá, gente? Lembrem da aula de composição que nós falamos, da aula de referências. Aqui é importante que vocês tenham referências de fotografias, para que vocês também entendam a composição. E aqui é muito brincadeira, né, gente? É muito bacana que vocês pensem diferente na hora de renderizar. Então, vamos aqui pensar, né? Vamos criar aqui algumas cenas, ok? Acredito que essa daqui mais ou menos assim. Deixa eu voltar um pouquinho, já estou no limite, né? Deixa eu deixar aqui. Baixar um pouquinho. Eu quero aparecendo um pouquinho do meu móvel aqui no primeiro plano, um plano intermediário, um plano no fundo lá, ó. Só um pouquinho do móvel já é o suficiente, a gente já consegue trazer profundidade para nossa imagem, tá, gente? Sempre lembrem disso, nós temos um primeiro plano, um plano intermediário e um plano de fundo, talvez o plano intermediário sendo, de fato, o artista, né, o alvo principal do nosso projeto, tá? E pensando nisso, nós podemos trabalhar aqui com a profundidade de campo, certo? A profundidade de campo é isso aqui, ó. É quem dá o blur, né, na nossa câmera, deixa ela desfocada ou não. Eu gosto de colocar pouco aqui, normalmente 3, 5, entre 3 e 5%, eu não gosto de colocar muito, certo? Com o foco, aí agora com esse slide nós dizemos onde é o foco que nós queremos. Tá? Eu vou querer o foco aqui no sofá, mais ou menos aqui. Talvez ali nas almofadas, né? O negócio que me fugiu da cabeça, almofadas, certo? Ó, muito bom, né, gente? Então, vamos criar. Para quem não sabe criar, F, quando você clica na tecla F, ele vai abrir aqui, ó, o gerenciamento de visualização. Nós vamos criar a primeira cena. Criar a visualização. Vamos colocar o nome aqui de ENS_01, certo? Vai ser nossa primeira cena aqui com céu a pino, certo? Eu vou querer esse céu bem a pino ali, certo? E podemos salvar. Olha lá. Opa, apareceu um pouquinho aqui de sol, olha, dentro da nossa cena, certo? Provavelmente porque eu mexi ali na posição do sol, certo? Deixa eu vir aqui, a minha imagem, e eu vou tirar. Não, mas não estava aparecendo, isso é muito estranho. Talvez seja só um bug do Enscape, tá, gente? Deixa eu salvar aqui, fechar aqui, ó. Se acontecer o mesmo bug com vocês, vocês podem fechar o Enscape. Salve o arquivo de vocês, pelo amor de Deus, salvem o arquivo de vocês, tá? E vamos abrir de novo o Escape, tá bom, gente? Não, é assim mesmo, o Escape às vezes eles dão uma travadinha, mas é normal, tá? Pronto, gente, o Escape abriu de novo, de fato, ele tá com uma luz ali, ó, muito estranha. Então, provavelmente, se for o sol, né, a gente tira aqui, ó. É o sol mesmo, ó. O sol tava invadindo aqui nossa cena. 96, deixa eu ajustar para ali. Pronto. Deixa eu voltar aqui para 80. Ó, deu um escape, tá? Loucura. Mas eu trouxe aqui, ó, essa iluminação para 160, tá? Mais ou menos ali, só para ele ficar aparecendo um pouquinho nas minhas plantinhas ali, tá? Sem muito apego a isso. E uma vez que a gente alterar aqui, ele já altera na nossa cena, tá? Como nós já tínhamos criado a nossa cena, olha lá. Muito bom, né, gente? Então, vamos dar continuidade criando novas cenas para o nosso ambiente. O que é que a gente ainda pode criar ainda com essa iluminação? Nós podemos pegar aqui, por exemplo, uma imagem dessa obra de arte aqui, ó. Talvez aqui, né, um pouquinho mais baixa a câmera, mais ou menos como se o fotógrafo tivesse ajoelhado, né? Então, vamos trazer para cá. Vamos trazer, ó, esse aparador.
indicando o caminho para o quadro, certo? O quadro aqui ficando um pouquinho mais no terço aqui, ó, do aparador indicando o caminho junto com o sofá e o tapete, trazendo essas linhas guias para o nosso quadro, certo? Ah, Felipe, eu não quero que ele fique no terço. Você pode trabalhar com ele central aqui, ó, mais centralizado. A gente pode mostrar um pouquinho mais de teto, mas eu vou querer algo mais aqui, ó, no terço mesmo, tá? Vou trazer aqui, mais ou menos por aqui assim o terço da imagem. Mostrar um pouquinho mais de chão, talvez afastar um pouquinho para que a gente tenha, né, ali. E agora nós já podemos também criar essa imagem, certo? O nome de Enscape 02. Para o Enscape 02 nós vamos criar uma nova pré-definição, certo? Como nós trabalhamos com profundidade de campo na cena 01, vamos duplicar aqui ens underline 02 e nós vamos criando as composições conforme as imagens que nós queremos. Então, por exemplo, qual é o ponto focal? O ponto focal é o quadro lá, ó. Nós podemos até adicionar um pouquinho mais de profundidade de campo, sem exagerar muito, né? Mais ou menos aqui em 8, 7. Ó, ele já desfoca um pouquinho mais aqui, deixa mais aparente o quadro, tá bom? E aqui, editando a nossa cena, nós podemos colocar aqui, ó, que eu quero para Escape 2, tá? Dando salvamento. Pronto, ele já temos aqui duas cenas. Podemos criar uma cena mais artística, né? Mostrando o detalhe ali, ó. Então, pensando nessa cena 3 aqui, então nós podemos trabalhar, vamos criar, duplicar essa pré-definição, aqui com a cena 3, e vamos trabalhar com uma profundidade de campo maior ali, olha lá, mais ou menos aqui, subir um pouquinho de nada, talvez esse aqui, trazer aqui esse vaso por terço, e nós vamos jogar lá, ó, a nossa profundidade de campo, tirar aqui um pouquinho da profundidade de campo. Eu tenho ainda um primeiro plano desfocado e uma imagem muito massa ali do nosso vaso, tá certo? Então, continuando, né? Vamos aqui, vamos criar essa visualização com o nome de ens underline 03, certo? Podemos aqui voltar para 1, né, que é a nossa base, e dar continuidade aqui, ó. Por exemplo, eu acho que uma contraluz aqui ficaria muito legal, né? Provavelmente aqui, assim, ó, mostrando mais um pouquinho. Aqui provavelmente tá um pouquinho mais escuro, né, do que era para estar. Então, vamos criar uma pré-definição específica também. Vamos duplicar essa daqui. Escape 04. Na Escape 04 nós vamos trabalhar com a abertura da exposição um pouquinho maior, talvez 51, 52. Certo? Ó, ele estoura um pouquinho lá, o que dá muito realismo para nossas cenas, né? Se vocês olharem como é uma luz de contra, é mais ou menos isso mesmo. Podemos deixar aqui no vaso também o foco, certo? E trabalhar também um pouquinho aqui com as sombras, né? Vamos tirar um pouquinho aqui dessas sombras, um pouquinho desse contraste, certo? Dar um pouquinho mais de destaque, talvez um pouquinho menos. Vamos tirar um pouquinho, né? Porque, ó, aí a gente consegue ter um pouquinho mais de qualidade nas nossas imagens, tá certo? 33, vamos aqui para 35. Ok, tá bacana. Agora nós já podemos criar a nossa Enscape 4 aqui, ó. Vocês estão entendendo, né? Que basicamente, para criarmos as nossas cenas, é realmente trabalho de composição. Então vocês precisam ter um histórico já de composição, já entender como é que funciona a composição. Estou explicando para vocês aqui mais ou menos como é que eu estou fazendo, né? Quais são as regras que eu estou utilizando. Essa daqui eu estou trabalhando mais centralizado, com um objeto mais centralizado. Com essa mesmo um pouquinho no terço aqui, ó. Então, para quem não lembra da nossa aula de composição, volta lá na aula de composição, assiste ela, né? É muito bacana. Essas regras de composição fazem também o trabalho de deixar nossas imagens realistas, né? É onde direciona o olhar de quem está observando essas imagens, tá bom, gente? Eu só fiz esses 4, se vocês quiserem, podem trabalhar mais, trabalhar,
criando alguns detalhes, né, de primeiro plano aqui, né, mostrando ali alguma coisa. Vocês podem trabalhar mostrando aqui essa cena. Enfim, agora é com vocês. Vocês podem trabalhar aqui mostrando talvez alguma coisa mais externa, né, ajustando a composição, certo? Alguma coisa mais assim. Fiquem à vontade, certo? Eu deixo para vocês esse exercício de criarem novas cenas, de também brincarem com esses materiais e vai dar tudo certo, gente. Fico aqui no aguardo, já vou colocar para renderizar essas imagens e na próxima aula a gente vê como é que ficou.